Olá, rádio ouvintes, estamos no ar, 12h03, hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e se a GVT, todos os dias agora eu vou começar falando mal da GVT, é que assim, a GVT foi comprada há um ano pela Vivo, né, e a GVT era uma das que tinha algum padrão de excelência, era o melhorzinho, menos pior, vamos dizer assim, e agora realmente descambou, e eu me sinto assim, tão desamparada, tão desprotegida, porque eu já liguei assim 4 vezes para dizer que eu estou com problema e eles me disseram nas 4 vezes assim, não, vou estar pedindo um atendimento de urgência para a senhora. Aí fica horas ali fazendo, não sei o que, eu sempre acho que eles desligam e ficam conversando entre eles, jogando videogame, sei lá o que eles fazem. Aí depois de uns 4, 5 minutos a menina volta e diz, não, pois é, estou então, vamos estar lhe enviando um técnico com urgência, com blá blá blá. Falei, olha moça, é a 4ª vez que me dizem isso e não vem ninguém, entendeu? Então assim, não tenho nenhum motivo para achar que agora vai. Aí eu falei assim, olha, eu não sei nem mais o que fazer, entendeu? Então fiquei ali tentando expressar para ela o meu desamparo, porque o meu estado de horror, porque eu não tenho o que fazer, então não tenho a quem recorrer, não tenho nada. E aí ela me ouviu e falou, então tá, dona Kátia, eu vou estar lhe pedindo para a senhora dar a ficha de avaliação logo em seguida. Eu falei, não faz isso, minha filha, que eu vou te dar 0. Ela falou assim, não, mas não é do serviço, é do meu atendimento. Eu falei, mas é que eu estou muito confusa com isso tudo. Não me dá o teu. E ela mesmo assim botou. Eu desliguei, mas tu vê que a pessoa não ouve, eles não ouvem. Sabe que eu estou estudando uma coisa que chama Design Thinking, que é design de serviços. Né? Uhum. E Tene, não sei do que é o nome do autor, e o livro também não estou me lembrando o nome dele, mas eu vou achar aqui o nome do livro para dizer. E eles, no livro, estavam apresentando, então, exatamente essa diferença sobre vamos dizer assim, a filosofia da Revolução Industrial, que é produto e venda, e uma outra ética de relacionamento, que é a ética dos serviços. E que o autor, então, Tene, estava dizendo da ZAPPO, Z-A-P-P-O. Eu estou botando aqui para ver o que é, para ver se eu descubro que empresa é essa. Mas eles estavam dizendo que eles têm uma excelência de serviço no call, como é que é o nome do serviço esses de call center. Call center. Uhum. Então, que é muito conhecida, que uma vez um pessoal, para zoar com eles, telefonaram para eles no call center, tipo assim, de madrugada, pedindo uma pizza, que imagino que não era o serviço deles, né? E eles, então, a atendente ficou muito desconcertada com o pedido, mas disse, só um pouquinho que eu vou ver o que eu posso fazer, e em 5 minutos lhe retorno, e aí mandou para eles os endereços dos 5 pontos de distribuição de pizza mais próximos. Né? E estou vendo aqui que tem um negócio da Amazon, não sei se é um serviço. Mas Zappos é uma coisa de roupa? Eu não sei, não, acho que não. Na Amazon, não sei o que pode ser que seja. Bom, não vem ao caso. E que então essa ideia de que a gente é maltratado nos call center e que nada acontece é uma visão de um negócio baseado em produto, que depois que os caras te venderam o produto, foda-se. Não é só... tem isso, certo, assim, que tem isso, né? Não há serviço. Tem um objeto que eles conseguiram te vender, e agora que é impalpável, inclusive, né? E que tu não consegue... É serviço, E tu não consegue nem, assim, devolver, né? Tipo assim, não quero esse troço mais. Né? Não. E aí... é terrível, né? Porque... E ainda por cima tem quer dizer, contribui para esse estado de coisas esse monopólio, né, do serviço, porque são pouquíssimas empresas,
todas são péssimas, e tu fica refém, porque eu preciso de internet para botar a rádio no ar, para viver, para tudo, para trabalhar, aí tá, eu fico refém, entendeu? Porque eu não tenho, o outro serviço seria a net, que é pior ainda, e eu acho que nem tem aqui no meu bairro, eu acho. Então, assim, eu fico assim, amarrada, sem ação, sem ter o que fazer. Entendeu? E isso eu fico encalacrada, assim, né? E me dá um desânimo, assim, dizer, putz, e agora, hein? Como é que eu levo o resto da tua vida? Quer dizer, esse lado não anda, mas esse lado acaba que ele emperra um monte de coisa, entendeu? E basicamente te dá uma sensação assim terrível de impotência, de não poder fazer nada. E aí tu lida como com isso? E por isso que eu acho bacana que tu diga que tu vai começar todos os programas falando, porque eu acho que essa mudança, isso é uma mudança de cultura, né? Assim, não, isso é uma revolução. Eu assinava a Carta Capital, né? E eu deixei de querer receber a Carta Capital, deixei de ler e deixei de querer receber. Mas eu também gostaria muito de deixar de pagar a Carta Capital, que eu não quero mais ler e não quero mais receber. Tu não consegue parar? Não consigo. Eu entendo. Não consigo porque é um cartão de crédito e continua sendo debitado na minha conta e eu não posso encerrar e é um estado de desespero, né? Sim, assim, eles têm umas... É enlouquecedor, né? Porque tu fica preso, né? Eu acho que nós vamos entrar, quem sabe meu convite para ti é a gente entrar com 2 processos nos Pequenas Causas contra a Carta Capital e contra a GVT. Eu acho que sim. Só para, assim, e quando eu digo só para, não é que eu acho que é pouco, mas é que é tudo que temos, né? Que é ir fazendo um movimento social que vai criando uma jurisprudência. Na real, se todo mundo que se sente lesado por esses serviços recorresse a um tribunal, pequenas causas, obviamente que isso mudaria. E mudará, então. Vamos fazer a nossa parte, é isso aí. É uma militância, assim, sacalérrima. É muito chatice, mas é o único caminho, né? Não tem outro, né? Eu me lembro que tinha uma vez que tu comprasse um não sei o que tu no liquidificador. Ou aspirador. Já teve os dois. Já fiz vários processos ali no Pequenas Causas, funciona muito bem. O que acontece é que, tu vai lá, conta toda a história, uma pessoa faz o resumo por escrito e blá blá blá, e aí eles fazem uma tentativa de acordo. Então vem o advogado da empresa e tu vai ali, e geralmente isso acaba da seguinte maneira: os caras te repõem o produto ou te devolvem o dinheiro. Eu pedi a devolução do dinheiro, né? E devolvi o produto, que não funcionava. Tu vai perder provavelmente uma tarde, assim, perder não é a palavra, né? Mas tu não vai poder fazer outras coisas naquele tempo, né? Eu acho que cada vez mais é bom para nós que a gente tenha um tempo de investimento na cidadania. Sim. Porque isso é investir na cidadania para os próximos muitos anos, né? E investir também na tua sanidade mental, né? Porque senão tu fica louca, porque as coisas não funcionam. Né? As coisas não funcionam e tu não tem o que fazer, e tu não faz nada. E aí, hoje quando eu liguei para ela, eu falei, é a 4ª vez que eu tô ligando, não acontece nada. Eu falei para ela, não teria assim uma outra instância, de repente tu me manda para UTI dos atendimentos, qualquer coisa assim, não tem um... Não tem. Tá. Não tem. E o que eu sei é que desde que foi comprada a GVT, caiu o padrão. E aí eu estava lendo uma matéria que dizia assim, o objetivo imediato dessa transação era aumentar a lucratividade, o lucro do empreendimento na ordem de não sei quantos %. Então é tipo assim, é azar, sabe? Azar de vocês, faz aí. E o Diego Nienov, que faz aqui toda a parte técnica e tal, e que montou a história da rádio, ele contou isso, que a coisa dele funcionava bem,
né, GVT lá em Santa Catarina, funcionava muito bem, blá blá blá. Aí um belo dia parou de funcionar, como a minha, parou de funcionar. Aí ele ligava, ele foi lá o técnico e blá 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 blá. Até que um técnico lá, pelo terceiro técnico, falou para ele, olha, o que acontece é o seguinte, é meio que praxe, assim, tá tudo funcionando. Aí entra um novo cliente, aí tu tira de um que já estava, porque não tem mais possibilidade de aumentar ali. Digamos que ali dá para 100 pessoas, 100 cabos, E aí entra o 100º, aí tu tira de um para botar ele. Aí aquele lá vai ficar com problema, mas o novo vai ficar bem. E aí disseram para ele que ele não podia mais ter a internet de 35 mega, porque ali na região dele não tinha. Ele falou, mas eu tinha até ontem. Mas agora não tem mais. Porque pegaram os 35 dele e passaram para outro. E ele que se dane, entendeu? Ele que vá se roçar nas ostras, como dizia o pessoal do Pasquim. Vai pro Procon, vai pro Reclame Aqui, aquele site que eu já usei, vai no Pequena, vai em qualquer lugar, meu filho, porque tanto faz. E já houve um tempo em que essas empresas todas, tu dizia assim, então eu quero cancelar. Aí entrava um outro atendimento, e aí já mudava. Agora não muda mais. Quer cancelar? Pois não. Qual é o seu... Ok, tá cancelado. Entendeu? Porque não tem porquê, não importa. Não precisa manter o cara. Não. Sempre vai ter um chegando, entendeu? Porque que nojo, né? Sabe que isso me remete aos seu capitalismo, assim, como é que eu poderia dizer? Não é selvagem já é pouco para isso, é uma coisa assim... enlouquecedora. É capitalismo, não precisamos achar o adjetivo aqui. Você sabe que uma vez eu tava no cinema vendo um desses filmezinhos assim, tipo coisa espacial e botão de guerra e explode bomba e estado de emergência, e aí um personagem desses bem assim, tipo, nem sei se não foi o Bruce Willis, uma coisa dessas assim, bem empacotada, diz assim, eu não sei o que é pior, se é a coisa em si ou se é nós termos uma palavra para designá-la, ou seja, a coisa já existe há tanto tempo que a gente precisa uma palavra para designá-la. Então, na verdade... Saímos do ar. Não, mas tudo bem, nós vamos continuar gravando. Na verdade, selvagem seria um elogio, né? Porque o selvagem está na contramão dessa coisa capitalista, né? E desumano também não diz mais nada, porque o humano é capaz de qualquer barbaridade. Deixa eu só te falar que a gente já saiu do ar e já voltou. Tá ótimo. Tá ótimo. Kátia, tá ótimo. Eu não sei tu, mas como eu estou muito acostumada a falar com as pessoas na minha frente. E as pessoas saem do ar. No consultório, né? Eu estou no consultório. A pessoa está na minha frente e eu estou olhando para ela e tenho a sensação de que ela não está ali e que ela já foi há muito tempo para o espaço e as pessoas vão e voltam sem que a gente tenha nenhum, não vou nem dizer controle, mas contato a respeito do que o outro está... O que está se passando, né? Percebendo ou se passando dentro do outro, que para mim é um desafio absolutamente rotineiro esse de falar sem saber quem me ouve. Não, mas eu acho muito interessante também que a gente pode incorporar isso ao programa. Né? Que assim, tipo, o ouvinte saiu do ar um pouquinho. Porque nós não temos opção. Eu não sei o que eu posso fazer, entendeu? Eu acho que nós podemos fazer o seguinte, tu faz os teus Pequenas Causas por um lado, contra a GVT, eu faço meu Pequenas Causas contra a Carta Capital, e nós vamos fazendo pequenas causas até que elas fiquem grandes causas, e talvez algo aconteça. Isso. E aí fica também assim, fica um convite a todos os ouvintes que façam isso também, sabe? Porque vamos se ajudar, né, gente? Porque é ruim para todo mundo esse serviço. Então, se as pessoas se responsabilizarem por isso e tentarem, de alguma forma, mudar esse panorama, porque
É isso, o governo não vai fazer nada por nós, quem tem que fazer somos nós, né? Então eu estou muito Sabe, nessa onda aí. sabe que essa coisa de que o governo não vai fazer, as empresas particulares muito menos, e ninguém vai fazer nada por ninguém que não seja por muita pressão de cada um de nós. Né? Então, eu estou lendo um livro que é uma série de entrevistas com Mujica. E é muito interessante assim, a maneira como ele vai colocando e ambientando o Uruguai no cenário do mundo, né? E dizendo o quanto o Uruguai é um país de velhos e como é que eles vão fazer para sustentar essas bocas, né? Que vão deixar de produzir e sendo Uruguai, meu pai é uruguaio, né? Eu tenho um café maravilhoso chegando. E eu tenho primos no Uruguai. E o Uruguai é um país muito, como é que eu vou dizer isso? Despoblado. Quer dizer, muita gente saiu do Uruguai. E continuam saindo, né? E tem essa ideia. Um dos meus primos está no Brasil. Casou com uma brasileira e está no Maranhão. E sei lá, né? Cada país, cada grupo com seus problemas, né? Eles são um país super pequenininho, não sei como é que são os serviços deles, né? Mas imagino que quanto mais gente tenha um determinado país, estado, cidade, enfim, ou nós nos juntamos, ou nós estamos fritos. Sim. Eu não sei qual é o segredo deles, mas eles fazem coisas muito superiores às brasileiras, tipo, o leite deles é maravilhoso. Eu nem tomo leite, mas eu sei que tem aquele doce de leite também que é maravilhoso, que é o Conaprole, aquele. O vinho deles, que é pouca produção, consegue ser melhor do que... Tudo deles. Tudo é melhor. A qualidade... A qualidade, tô falando da qualidade. A carne é mais a da Argentina, né? Mas ali também tem. Uma vez eu escutei o Mujica dizendo o seguinte, que para eles é impensável uma pessoa ficar trocando de partidos e Eu assim, vi, tem uma coisa ética, assim, eu me lembro sempre, Kátia, do Mujica falando sobre as luzes, as lampadinhas, né? Por que inventar lampadinhas que queimavam, né? Porque as lâmpadas eram para ser super duráveis. E eles se deram conta né, que se as lâmpadas não queimassem, eles não fabricariam mais. Que é um dos... Até a obsolescência programada. Isso que a gente falou aqui. E o Mujica falava sobre aquilo assim, enlouquecidamente, com um ódio do que o humano produz como argumento de venda, né? Então, eu fico achando que se a gente vai fazendo uma pressão social, e é uma pressão assim entre amigos, né? De que a gente vai criando um hábito de tornar, como é que eu vou dizer isso? Tornar mais difícil ao outro que nos maltrate. Isso. Dificultar um pouco para eles, né? Minimamente, dar algum trabalho, pelo menos eles vão ter que contratar mais advogados para representá-los nas audiências de acordo. Pelo menos isso, né? Que é um mercado que cresce espantosamente. O mercado de empresas, defendendo empresas de advocacia. Sim, escritórios de advocacia, claro. Gigantescos, defendendo, porque cada vez mais tem gente processando. Nos Estados Unidos, advogado é moeda, quer dizer, é um profissional mega valorizado, porque lá tudo acaba em processo, tudo. Olhou atravessado, vou te processar porque eu não gostei do teu olhar, né? Estou exagerando, mas qualquer conflito acaba... então há um receio, isso cria uma maneira de atuar, de agir, de se comportar
que seja lá por medo do processo Isso. ou pelo que, não me interessa qual é a motivação, desde que os caras andam na linha. As empresas não fazem um ai fora do previsto, porque eles sabem que estão propensos. Olha só que coisa legal. Ontem a minha mãe me perguntou que horas era o rádio e como é que ela poderia fazer para ouvir. Aí eu expliquei para ela e disse que a Ana, que é a pessoa que trabalha com ela, que é uma multimídia, tarefas, conhecimento, é uma pessoa impressionantemente talentosa para muitas coisas, é uma pessoa que tem muitas interfaces com o mundo. A mãe disse, e a Ana deve saber. E eu disse, com certeza. Bom, agora, quando tu falasse isso, que seja por medo, por respeito, pelo que for, não interessa muito a causa. A motivação. Eu me lembrei que quando eu era pequena, a minha mãe me chutava por baixo das mesas, deve ter sido talvez uma vez ou duas, mas eu gravei isso bem direitinho. E a mãe me chutava quando eu dizia algo que não era para dizer. Uhum. E aí eu parava o que eu estava dizendo e dizia assim, só um pouquinho que a mãe me chutou. E provavelmente é porque eu falei algo que não era para dizer. Bom, vai daí que a minha mãe passou a dizer que tinha medo de mim. Das tuas... E da minha boca. E eu me lembro de dizer e de pensar que se ela não tinha, vamos dizer assim, tolerância para quem eu era, que ela tivesse medo mesmo. Que para mim estava bom. E eu estou dizendo isso hoje, provavelmente, em algum momento nós seremos ouvidos pela Ana e pela minha mãe. E pensei se eu dizia ou não. No ar, tu diz? Agora. Eles estão ouvindo. Alô, mamãe. Alô, mamãe, perdão, estou contando as nossas intimidades. Mas isso para dizer sobre o efeito sobre mim de saber que se ela está me ouvindo, talvez fosse melhor para mim não dizer. E o que eu quero, então, oferecer? O quanto o fato da gente se saber ouvido e visto altera, conduz, serve como mais um elemento de balizamento, né? Porque eu não sei quem nós seríamos como organização se não tivesse um pouco esse contexto do público, né? O que é público, o que é privado. Na verdade, o único espaço, na verdade é ótimo, que expressão horrorosa, mas deixa eu me refazer dela. O único espaço realmente com liberdade privado que se tem é a cabeça da gente. Qualquer coisa fora disso, estamos sujeitos à intervenção do outro, né? Então o espaço público, por isso que eu acho que é importante que a gente faça uma campanha militante por serviços mais, não sei que palavra usar, mas menos escrotos, mais legais conosco, né? Porque é só uma campanha de muita força social ao longo de muito tempo, e agora eu me lembro do dia que tu trouxesse uma coisa dos carros, que quando os carros começaram a se proliferarem, os carros pediam licença para andar na rua, né? E buzinavam assim muito timidamente, e os pedestres xingavam os carros se eles não se comportavam. Sim, porque até então o pedestre era o rei dos animais, era o rei das cidades, né? E aí só um movimento de muita pressão é que muda o comportamento, né? Então, como a pressão dos carros agora é maior, então o pedestre ficou acuado, né? Então, é sempre um regime de tensionamento de poder e potência, né? E essa força nossa de potência, de cada um de nós fazendo a sua parte pela sua responsabilidade, pelo seu próprio cuidado, é que vai nos dando, eu não gosto da palavra poder, mas enfim, vai nos dando uma força de expressão que poderá ser
coinibidora ou coercitiva, né? Enfim, pelo menos eles vão gastar um pouco mais com advogado. Já, já me basta, né? E aí a gente consegue ser ressarcido daquele, enfim, daquele pedacinho que tu... Eu tô pagando telefone fixo, eu tô sem telefone há praticamente um mês. Ele não funciona, não, tá mudo. Só que eu só fui ligar, reclamar há 3 semanas atrás. E aí eu não anoto o protocolo também, porque, bom, enfim, mas eles têm tudo gravado, eu quero ouvir tudo, né? Tá, é o que diz ali. Ai, mas que chatice. Tá, vamos esquecer esse assunto da GVT e eu vou realmente fazer alguma coisa. Para te sentir melhor. Para me sentir melhor, mas o pior é que eu não posso nem dizer assim, eu quero cancelar porque eu não tenho outra. Claro. Entendeu? Então, hoje eu perguntei para a moça, vem cá, eu posso cancelar o telefone e ficar só com a internet? Pode. Então eu vou fazer isso, já que eu não tenho telefone. Mas eu tenho medo que ao fazer isso, nem a internet ruim, que como está aqui caindo, eu tenha, entendeu? Bom, mas enfim, tá. Tu chegou aqui falando da peça da Glória Menezes, O Ensina-me a Viver, que tu assistiu no Teatro São Pedro. E aí... E aí muitas coisas, assim, o que eu mais gostei é que ela tem 81 anos. E tava lá cantando e dançando, e enfim. Eu me lembrei muito de ti. Eles se apresentaram com aqueles foninhos. Com microfone. Eu tenho pavor de peça com microfone, assim, eu acho... A menos que seja um musical que vai entrar instrumentos musicais e a voz do cantor ou do ator-cantor tem que se sobrepor, e não é bem assim, mas falar no teatro com microfone, eu acho que tira toda a magia da coisa, entendeu? E eu acho que foi isso que depois eu falei com o Léo Ferlauto, ele estava assim, não gostando, né, do que ele tinha visto, e eu acho que como eu acomodei isso na minha cabeça foi assim, talvez a Glória Menezes aos seus 81 anos não tenha mais força de voz, não sei. Eu acho que não, acho que é uma opção, mas não sabemos, né? Porque essa voz para microfone impõe em quem fala uma certa emoção, um certo ritmo, um certo... A voz com o microfone? É diferente, né? Tu falar com uma projeção de voz, emocionalmente falando. Eu não entendo nada disso, não é a minha praia. Mas é diferente, né? Eu acho que é diferente para pior. Para muito pior. Para muito pior. Claro, porque fica uma artificialidade explícita e amplificada, né? Porque se esse teatro, que é essa peça e o estilo da Glória Menezes nesse espetáculo, é naturalista, é para tentar fazer uma cópia da realidade, assim, não é uma coisa experimental, conceitual, que distanciada e não. Não, é para entrar no personagem e ser o personagem. De microfone não dá, neguinha. Aí não dá. Por isso que eu acho que a minha afecção, a minha emoção foi assim, era muito bonito, né? Eu não me emocionei, mas eu gostei de ter visto. Assim, ó, por isso que eu acho que afetivamente, na sexta-feira eu fui ver uma peça dirigida pela Catarina Conte, que era o trabalho de formação de atores, e eu fui assistir um colega meu, o Márcio, do curso que eu comecei agora, Germinar, que é uma coisa bem legal, assim, de formação para facilitadores de grupo. Então eu conheci o Márcio, foi um internado, foi esse que eu fiquei internada no mosteiro lá dos capuchinos. E aí foi o convite dele e a gente foi assistir, um grupo de amigos. E eu fiquei num estado de nervos, assim, porque eu me olhava naquele, assim, me identificava com o esforço de se apresentar em público, né? Com o quanto decorar, saber o texto. E achei, assim, muito corajoso da parte dele, assim, e fiquei me pensando que eu não faria uma coisa assim. Tá, mas ele está estudando teatro. Ele está estudando teatro. Então ele está lá para fazer uma coisa assim. Certo. Bom, quando a Catarina falou,
no final da peça, a Catarina foi colega do meu filho de jardim de infância. Então eu me lembrava a Catarina com um bico e fraldas, né? E quando a Catarina falou muito eloquentemente, aquele afeto e aquela significação e o fato do meu colega e da sala de aula, tá. Então fecha, isso é um recorte, né? Aí vai para Glória Menezes no Teatro São Pedro, que seria a outra ponta desse negócio. Um outro troço. E aí eu fico pensando o seguinte, como o nosso afeto e a nossa relação emocional com os eventos é que modula a nossa gostei ou não gostei. Total. Então, se tu me perguntar, gostou da peça da Glória Menezes? Adorei. O que tu gostou? Eu gostei o fato dela ter 81 anos. E tá lá. Né? Gostou da peça do Márcio? Adorei. O que tu gostou? Eu gostei da coragem dele, né? E como a Catarina cresceu. Então, Não, eu estava vendo um vídeo de um cara que ele é um filósofo, não é filósofo, ele é um cara que é da área da comunicação, um grande pensador, ele é espanhol, Manuel Castells, você deve ter... Então, ele falou um troço que tem muito a ver com isso, que é assim, ele diz assim, que costuma-se dizer, e é meio que convencionou-se dizer, e todo mundo aceita, que o homem é um animal racional. Mas, na verdade, o homem é um animal emocional. Isso aí. Aí ele diz assim que... aí tem toda uma linha da neurociência que vai para esse caminho, né? Então ele fala que tudo é determinado pela emoção. Então, assim, ele diz assim que a razão é uma superestrutura que funciona sobre uma base emocional. Entendeu? Então, por mais racional que o cara, que a pessoa esteja sendo e conscientemente, e o processo tem que ser, estamos falando de engenharia, entendeu? Há por baixo disso, atrás disso, na base disso, uma questão emocional que pode ser consciente ou não, provavelmente não. Né? E que pode levar para caminhos distintos, tendo como justificativa toda uma argumentação racional que tu pode construir, porque a gente pode construir o que a gente quiser, só que ela só serve para justificar uma outra coisa que está lá atrás que tu escolheu por um outro motivo, entendeu? Então, eu achei assim sensacional, né? Somos animais. Ele estava falando de internet, as imagens têm um impacto muito mais rápido por isso, entendeu? Porque elas são pré-razão, né? Quer dizer, tu não precisa ter nenhum domínio. Tu olha e sente. Assim como a música, tu ouve. Tu não passa por um filtro, algum tipo de processo mental, cerebral, racional. Claro que a gente sempre dá um jeito de chegar lá para a gente tentar ter controle das coisas e etc e tal. Aí tu pode explicar tudo tintim por tintim, por que tu fez isso, e por que tu vai fazer aquilo, e aí tu vai conseguir chegar naquilo. Mas relaxa aí, porque tu pode se planejar a tua vida, ok? Nada te impede de planejar. Mas é bom saber disso, né? Que a emoção... Então, assim, a emoção é a base de tudo. E aí tem também a coisa da interação, né? Porque tu pode te emocionar na tua solidão, porque somos todos muito sós, mas o convívio te propicia muito essa troca de emoções, né? Porque aí são duas emoções se entrecruzando, né? E tal. Aí ele fala um pouco sobre a configuração das redes neuronais básicas em torno de estímulos emocionais. Né? Então aí tem as 7 emoções básicas, que eu nem me lembro, mas sei que a primeira é o medo, não sei o que.
Medo, alegria, nojo. Não, então aí depois fomos para a questão, ele vai para a questão política, né, que ele diz assim que o que está falido hoje não é no Brasil, nem na América do Sul, né, é no mundo, no humano, nas instituições que os humanos criaram. Existe uma desintegração crescente do tecido de convivência. As pessoas, tu vê, na Europa tu tem a questão lá dos imigrantes que são escorraçados. Aqui a gente tem a questão dos negros, dos pobres, que são escorraçados. E a sociedade faz vista grossa para isso. Não, só se chegar no quintal da casa dela, né? Então, assim, só uma reforma fundamental das instituições de convivência pode mudar esse processo, porque não vai ser uma reforma do sistema político que ele está absolutamente obsoleto e ele é corrupto em todos os países. O que pode mudar o mundo e dar uma nova direção são as instâncias, ele chama então de instituições de convivência. E aí eu fecho com uma das minhas pautas do momento, que é a questão do espaço público, né? Que é no espaço público em que a convivência se dá de forma rica e abrangente e natural, porque tu vai necessariamente estar ao lado de pessoas que tu não conhece, que são de outra tribo, outro estamento, outra formação social, econômica, política, blá blá blá. E isso, as pessoas andam muito em castas, né? Então as pessoas só andam nos mesmos grupos e não conseguem ter. Eu não gosto muito da palavra tolerância, né? Porque ela está a um limite da falta só um i, duas letrinhas, né? Então não é questão de tolerância, nem de aceitação. É uma outra coisa que eu não sei dizer qual é a palavra. A palavra que eu gosto de usar é acolhimento, que é diferente. Né? Mas o acolhimento me soa muito também, muito Madre Teresa de Calcutá, assim, num certo sentido, é muito bom, assim, é uma qualidade muito especial de uma pessoa muito especial. Não é uma outra coisa, eu também não vou saber a palavra. Que eu acho que para mim está mais próximo do que também a aceitação também não é boa, mas é de deixa estar, deixa ser, tu é também, quer dizer, meio que se colocar junto de todo mundo, estar junto, não é acolher. Parece que tu tá num lugar melhor, tu tá olhando assim, parece que é protetor para quem, mas para quem tá num outro, não parece que está do lado. Esse papo tá ficando meio maluco, né? Quando a Kátia começa a achar que o papo tá maluco, eu começo a me sentir em casa. Porque para mim acolhimento é exatamente isso, e não tem a ver com o superior, com o sentir superior, tem a ver com, assim, tu tá aí, é isso que temos. Então, é bom para ti que tu, mais do que aceite, porque aceitar me fica um negócio meio assim na goela. Tem que engolir aquele remédio amargo. Acolher é um negócio assim, tá, é isso que temos, tá? Então, vamos se colocar aí. É que assim, as palavras, assim como ajudam, tudo... né? Não, é que as palavras, cada um vai ver de um jeito. Como tudo. Por causa da emoção. Da emoção, claro. Eu tô bem assim, bem olhando para tudo isso, tanto que eu tenho dito que eu quero viver em comunidade, né? Uhum. Quero cada vez mais estar associada a pessoas no sentido de estar junto. Uhum. E sobre isso, então, eu tomei uma medida protetiva que foi bem... eu estou olhando bem para isso, que foi o seguinte: eu me criei, eu já acho que nasci no pátio do Veleiros do Sul, do clube. Né? Meu pai velejava e tal, e eu tenho uma foto minha, bebezinha, assim, 2, 3 anos, num balanço, que o clube não tinha nada, né? Tinha, sei lá, meia dúzia de sócios, e lá estávamos nós. Bom, o clube se transformou num lugar muito bonito, né?
com muitos barcos e com muitas pessoas, e com brinquedos muito lindos e tudo muito, né? Tudo muito. Resulta que os meus filhos também se criaram no pátio do Veleiros. Eu botava as roupas de piscina dentro do carro, saía do consultório, eu pegava o Lourenço primeiro, depois pegava o Lourenço e a Alice, e a gente ia anoitecer na piscina do clube. A caixinha de areia, onde a gente, né, eu almoçava enquanto o Lourenço andava de trator no colo do motorista do trator, que buscava os barcos dentro da água, e era assim. Resulta que a Alicia tem, então, seus 16 anos, o Lourenço 23, e absolutamente nunca mais foram ao clube. Eu tenho um banco lá, que era o banco onde eu tomava as minhas grandes decisões, que eu ia lá e ficava pensando, olhando a cidade no fundo e tal. Bom, e isso tem um custo financeiro por mês. Sim. Que eu comecei a ficar incomodada de pagar e não usufruir. Por outro lado, comecei a não querer mais andar num lugar tão protegido. Né? Aí quando eu me lembro do Dominique Bart, do cara que é no mundo inteiro, é o cara da comunicação não violenta, que é um inglês que está morando no Rio de Janeiro, que estava na sua sala, olhando para o morro, olhando para as vilas dos morros do Rio de Janeiro, pensando que ele estava começando a desenvolver um pânico de estar no Brasil, no Rio de Janeiro, pela violência. E pensou assim, o que eu posso fazer para me proteger desta violência? E aí ele olhou para o morro e disse, estar lá. E aí ele passou a trabalhar com as comunidades de morro. Então esse raciocínio de ir para a rua, né, o raciocínio é assim, eu vou para a rua porque eu tenho medo da violência, né? Parece paradoxal, absurdo, né? mas é exatamente esse o raciocínio. Né? Então, assim, para mim, agora ainda ficou mais escandaloso, que é o seguinte, como no clube não é possível levar cães, e como eu passeio com a minha cachorra todos os dias, ou enfim, sempre que eu posso, deixou de ser lá o lugar que tu vai para mim. Claro. Né? E aí eu olhei para mim e pensei assim, há quanto tempo eu moro aqui? Há muitos anos, desde 2002. Tá, e antes onde eu morava? Antes eu morava ali. E eu não caminhava na rua? Não caminhava. Mas eu caminhava? Não, eu fazia personal em academia. Sim. E eu tô na rua. Né? E Porto Alegre não é exatamente uma cidade com um clima maravilhoso para se fazer esportes à rua, né? Já nem sabemos mais como é o clima em Porto Alegre, já né? nem sabemos mais também, mas assim, o que eu percebo, eu fui fazer minha cartinha então lá de demissão de despedida, e eu percebia em mim um misto emocional, né? De não querer mais fazer parte daquela casta, né? E ao mesmo tempo assim perdendo um estado de identificação, claro, porque é um marcador de identidade, claro, né? No qual eu me modelei. Claro. Então quando a gente trabalha no método curação e eu falo sobre o desejo, né? Lá na peça, tanto a peça de sexta-feira quanto de sábado, eu pensava assim, qual é o meu desejo aqui nesse lugar, né? Eu posso olhar para tudo que não é como eu gostaria que fosse, na minha experiência de estar ali. Ou eu posso olhar para aquilo que eu acho legal, né, de estar ali. E escolher uma coisa e outra muda totalmente meu filtro. O teu estar ali. Total. Então, quando a Catarina, de 23 anos, abriu a boca, era quase assim, como a Catarina aprendeu a falar bem? Porque uma vez ela foi um bebê, né? Claro. Então, essa perspectiva cada vez mais eu tenho olhado o pessoal das neurociências, né, e eles dizem o seguinte, tem muito material já produzido sobre isso, que são os índices de percepção de felicidade, né? Todos eles estão ligados a um viver em comunidade, absolutamente já provado que vamos dizer assim, o ter recursos financeiros não é o que modela a percepção de felicidade, e sim o estar em comunidade, viver junto, né? Um viver tribal, então, né? E acho que
Esse é a nossa saída. Eu olho para esses filmes, todos os filmes futuristas nos mostram assim, na rua, aos bandos, assim, um movimento quase que gregário, assim, de pouca distinção de identidade. De rebanho para a sobrevivência, né? De nos juntarmos pela força do grupo e de insistência nessa força, nos tornarmos mais potentes. Uma nivelação absoluta de tudo, né? Eu não sei se tu chegasse a ver, eu acho que eu falei semana passada num vídeo do Chico Buarque de Holanda dizendo que, rindo assim, aquele riso nervoso dele, ela pensa que é branca. Tu chegasse a ver? Não me lembro, não. Tem um vídeo circulando na internet em que o Chico fala da dor dele de que os netos e que a filha foram maltratados num condomínio, sei na Tijuca ou onde é que é. Ah, tá, eu me lembro de falar. Sim. E a ponto das pessoas terem se mudado dali, porque são negros, né? E ela casou com o Carlinhos Brown, que é negro, e os netos, então, do Chico. Sim. E ele falando... E agora me veio uma informação que eu não sei precisar da onde, que o primeiro homem, o primeiro animal, assim, relacionado com a nossa apresentação, foi encontrado na África, né? E negro, né? E aí veio uma questão assim, como foi que a gente embranqueceu? Porque o que aconteceu, né? Uma mutação, né? Como é que a gente ou como é que alguns de nós embranqueceram mais ou menos, né? Porque essa coisa é uma coisa, teria que estudar a questão genética, né? Porque é daí que vem o troço, né? Mas é muito interessante uma informação que mas chega... Qual foi a primeira mulher? O primeiro homem era uma mulher que foi até coisa lá. do filme do Luc Besson, aquele filme que muito lindo, era uma mulher. E eu acho interessante. Então o Chico gozava assim, né? Os europeus pensam que são brancos e ninguém é branco. Não, todos de alguma forma, quer dizer, todos descendem dos negros. Dos negros, claro. E no Brasil é ridículo alguém dizer que se achar branco. Não sei se não, eu acho que não é branco, é puro. É pior. Puro. Não misturado. E é muito incrível isso, porque a gente sabe, né, que a hibridação das coisas é que nos torna fortes, né? O puro, eu estou te olhando com o gato e estou pensando, né, os gatos puríssimos e de raça e os cachorros são sempre uns bichos tudo doente, emperebado, né? E justamente a nossa saúde vem da miscigenação, o café é a hibridação dos grãos, enfim. Mas tu não vai me falar isso de cavalo puro sangue, né? Que é um modelo de... Não tem uma coisa assim de valer milhões. Eles não chamam puro sangue. E tem aqueles... Eu sei que uma vez eu li isso, que eu fiquei assim, uau, que é uma coisa assim, eles vendem um bicho reprodutor do bovino, milhões, assim, não sei te dizer, entendeu? Macho reprodutor, alfa, macho alfa. Não é isso. Isso é para manter a pureza do troço, né? Sabe que isso me desperta o que eu tenho de pior, assim. Que eu digo que eu começo a ficar má com essa coisa do puro, do superior, do poder. Coisas como essa levaram ao nazismo, por exemplo, né? A pureza, né? A pureza. Eu acho que é bom para nós. A humildade, que tu estava procurando uma palavra, né, do acolhimento, que a humildade também é uma palavra... Meio franciscana demais, assim, parece meio autopunitiva, assim, não sei, a palavra me dá é que essa coisa, coisa da interpretação, a minha emoção diz, pá,
Sabe que uma coisa que eu acho que nos ajuda bastante é a gente, quando a gente está doente, ou quando a gente fica velho, mas mais do que velho, doente, quando a gente fica doente, é a percepção da nossa fragilidade, né? Isso é a doença? Não, não necessariamente. Não. É por isso que eu falei, a gente teve um papo uma vez sobre senescência, né? E perda de potência, né? O que nos coloca numa posição de fragilidade. A consciência da nossa fragilidade, eu acho que é o único negócio que a gente pode se salvar de assim, de ficar louco de vez, que é esse delírio de pureza, de superioridade, de eu não preciso, as pessoas adoram dizer isso, eu não preciso passar por isto. Pois é, mas está passando, né? Isso é. Né? Mas é isso que temos. É o que temos. E aí agora voltando para o nosso início do troço da GVT, eu não preciso passar por isso. Então a senhora não é mais da GVT. Não, é o que temos. Né? Então, já que tu tá passando, tenta aproveitar esse troço aí pra alguma coisa, né? Ao invés de só ficar reclamando, eu não posso, eu não quero, não preciso. Não, negão, tu já tá... Esses dias eu vi, assim, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Não sei se tu viu. O cara postou na internet. É muito comum as pessoas terem um dispositivozinho para fixar o celular no para-brisa, né? Para aí botam ali, às vezes, o GPS, blá blá blá. E aí o cara tava com esse esqueminha, com esse dispositivo, e ele se gravou reclamando, entendeu? Assim, do trânsito em São Paulo. E aí ele... Primeiro a câmera tá virada, mas ele tava sozinho. Mostra um pouco da rua, assim. Ele tinha uma obra do lado esquerdo, uma coisa com tapume, né, que estava sendo arrumado, sei lá o quê. Grudado à obra, uma ciclovia. E ficaram, então, provavelmente menos pistas, né? Se eram 5, tava 3, ou se eram 4, não sei, não dava para ver. E o cara gritava furioso, assim, que é um absurdo. Aí começou a dizer todos os palavrões que ele... Porque, que ciclista? Que isso, ciclista? Que palhaçada é essa? E gritava e dizia... E aí começou a fazer também, a praguejar contra os ecologistas, quem quer árvore e tal. Mas o cara falou tanta coisa absurda, aos gritos e aos palavrões, assim, quer dizer, ele, aí tu pensa assim... Ele se filmou. Ele se filmou porque ele acha que aquilo é ok, que ele tá certo e que muita gente vai achar ok. E provavelmente muita gente achou ok. Ele lançou uma campanha mate um ciclista na por pessoa, né? Cada um mata um ciclista. Não, é patético de pensar que o cara tendo um ataque de fúria com o trânsito parado, ele faz isso, e o fato dele fazer isso significa que ele realmente se acha no pleno direito de esbravejar contra o mundo, e não só isso, contra uma tentativa ali de fazer uma diversidade de modais e é o troço assim, é uma barbárie o troço, é um troço assim, não é selvagem, é pré-selvagem, não, eu até tinha aberto aqui o Selvagem Selvagem é um elogio. É um elogio, Não, eu abri até aqui o né? dicionário para ver, quer ver uma coisa? Eu tinha visto aqui, ó. Bárbaro, rude, grosseiro, intratável, arisco. Também nada disso é muito forte, né? É ruim. É ruim, Vou botar ruim. Ruim. Mas... essa é e aí também tem essa coisa aqui, as pessoas dizem, porque a internet polarizou muito, as pessoas ficam muito impulsivas e ignorantes, mas as pessoas são impulsivas e ignorantes. A internet, as redes sociais nos mostraram isso com mais clareza, né?
porque... O pior de nós. O pior de nós e o melhor E também, o mas melhor. mas não, eu digo que ali escrito com a Sim. fotinho, com a postagem, tipo esse cara, assim, não, eu nem saberia desse Sim. cara, não é que eu... Sim. Tu entendeu? Agora o cara se apresenta pra mim assim, eu falo, ó, meu Deus, che, quem é, que mundo é esse que nós fizemos, Criamos, né? né? Ai, deu, então... Eu tenho, Kátia, para encerrar, eu tenho uns convites para fazer para os nossos ouvintes, mas eu quero dizer o seguinte: eu trabalho bastante com pessoas que estão se separando de outras, e de filhos, e de pais, e casais, e coisas. E uma das coisas que quando as pessoas começam a querer explicar por que elas estão se separando, né, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que é assim, tu tá gostando do jeito como tu te relaciona com essas pessoas? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, vamos ver o que a gente faz. Mas assim, porque é a emoção que dita, né? Eu tenho um casal que eu acompanhei e que ele dizia para ela assim, eu sendo do jeito como eu sou, tá bom para ti? Se eu não mudar nada do jeito como eu sou, tá bom pra ti? E ela dizia sim. E aí houve um momento em que essa pergunta foi silenciada. Não, mas até porque é uma pergunta absurda, porque não existe ninguém que não mude. Impossível. Mas okay. Era um cenário para estressar, o cenário do tipo, se eu, porque senão as se eu pessoas continuar exatamente como eu sou. Porque senão as pessoas ficam assim, para que a gente fique junto, tu tem que mudar, não sei o quê. Então a pessoa era um casal que... Aí ele nunca mais perguntou para ela isso. E ela se deu conta que ele era muito sensível e que ele não perguntou mais isso para ela, porque a resposta dela seria não tá bom. Né? Então, eu acho que isso é muito sensível, assim, não tá bom, vamos fazer alguma coisa. Em vez de ficar, assim, querendo explicar muito, sabe? Tá bom ou não tá bom? É uma redução, assim, a fragilmente reconhecer que a emoção é o que tá nos... Né? O que nós vamos fazer com esse negócio aqui? Né? Por exemplo, eu que tenho muita intimidade com a minha passionalidade, não é bom para mim. Minha passionalidade, quando isso se transforma num ataque de fúria. Né? Então, cada vez mais eu tenho menos ataques de fúria, porque não é bom para mim, porque eu posso ficar perigosa se eu tenho um ataque de fúria. Né? Então, bom, meus convites são para quarta-feira. A gente está começando uma coisa super linda na Bororó, que é a terapia da ação. É junto com o pessoal do Improvida e vai nessa esteira de relacionamentos, assim, de convívio, que é brincadeiras de adultos. Né? Estar entre adultos, não para comer, fumar, ver, não sei, um filme. Estar brincando. Né? Então, brincar. Brincar e conversar sobre o brinquedo, assim. Sobre, enfim, que eu acho que é uma coisa que eu sinto falta. Eu me lembro que os meus filhos, principalmente o Lorenzo, dizia assim, mas festa de adulto, sabe? O que é que nós vamos fazer? Não tem nada para fazer, não tem para brincar. Vocês só conversam e comem e bebem. Eu acho muito chato, né? Eu também acho muito chato. Então, a proposta, o convite é brincar. E quinta-feira tem uma outra brincadeira na Bororó, que é o Workshop Free, que também é uma grande festa, com comidas, bebidas e coisinhas. E a gente vai conversar sobre a significação do viver, encontrar significado. E tem a ver com isso de que sozinho é muito mais exigente. E de que o negócio é a gente se associar do jeito que for. Então, ficam aí os meus convites. Então tá, bororó25.com.br. Isso aí. Então tá, ouvintes, valeu a companhia, GVT, me aguarde. Tchau.